Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre os 5 Cs no condomínio. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. São 5 maiores problemas de relacionamento dentro dos condomínios. Já que você está aqui com a gente, aproveita e clica no sininho para receber nossas notificações e se inscreva no canal. O Carlos vai começar falando, vai dizer o que são, quais são e quais são os problemas. Falou. Bom, vamos lá, 5 Cs. Para quem nunca ouviu o termo, e como o Rogério já comentou, é aquilo que mais traz dor de cabeça de forma geral a qualquer gestão condominial, tá? São os assuntos mais recorrentes. Então, por que 5 Cs? Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de carro, problemas na garagem, cachorro, problema de encanamento e cota condominial ou calote. Quando a cota condominial não é paga. Então, nesses 5 a gente consegue abranger praticamente, eu diria, 90% de todos os problemas de um condomínio, que normalmente sempre gravita em torno de algum desses pontos, tá? Obviamente que para cada um desses itens a gente tem algumas dicas, algumas sugestões para vocês que são síndicos e também para vocês que moram em condomínio, que optaram por morar em condomínio. Então vou deixar a nossa amiga aqui, Priscila, começar com o favorito dela. Adivinhem qual é? Bom, o cachorro, quando dá trabalho, é porque não tem um dono atento às necessidades dele, né? Então eu não colocaria a culpa do problema no pet, seja cachorro ou seja gato. Até porque o pet não foi parar lá sozinho. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, problema de hiperatividade, latir, ou de um brinquedo que atrapalha o vizinho de baixo, do próprio latido, de cheiro, pulga, tudo isso está ligado ao tutor deste cachorro. Então, assim, pense 300 vezes antes de trazer um cachorro para casa. Pensa se você tem tempo para ele, se você tem recursos para cuidar dele, né? E se você tem a disponibilidade de ensinar e ter uma troca com aquele animal, né? Os animais não são bichinhos de pelúcia. Não são brinquedos. Não são brinquedos. E assim, precisa comer, tem hora para comer, tem hora para dormir, ficam ansiosos, precisam ter uma atividade. Se manifestam pelo latido. Exatamente, exatamente. Então, assim, você tem que ter meios de distração para o cachorro. Eu não tô falando para comprar o brinquedo de $1 milhão, não. Você pode fazer brinquedos, na internet você encontra como entreter o seu cachorro por 3, 4 horas, com uma garrafa PET, uns furos e ração, entendeu? Você consegue... A Priscila tá focando em cachorro, mas tem cachorro, tem gato, tem aves. Que são os que mais dão problema. A gente estava conversando antes do programa com eu e a Vanessa, ela estava falando sobre um papagaio, né, que estava dando problema. Então, assim, como a gente sempre fala, né, você tem que saber onde você está, onde você mora. Mas cachorro é com C. Não, tudo bem, a gente fala de cachorro, mas são animais em geral. Foi só né? uma brincadeirinha. Se você entende que naquele seu condomínio que você mora não comporta um animal, seja uma ave, seja um cachorro, seja um gato, seja um lagarto, né? Eu ia falar uma lagartixa, um réptil, né? Em geral, você não pode ter ali, não deve ter ali, né? Não pode. Poder você pode, mas não deve ter ali, né? Eu acho que é por aí. E eu acho que a gente pode passar para os outros temas. Eu acho que a gente já fez um programa sobre animais, né? 2 programas. 2 programas, vocês podem voltar aí e dar uma olhada. Mas assim, acho que o importante é você se responsabilizar por aquela vida, por aquele animal que você trouxe para sua casa. Uhum. A responsabilidade é sua, não é dele. E nem é do vizinho. Só para concluir esse ponto que você acabou de falar, Rogério, e também para ajudar a Priscila, resumindo, no caso de cachorro,
se você mora em apartamento e você mora sozinho e está querendo trazer um uau, será que é realmente a melhor solução? Ele vai ficar sozinho o dia inteiro dentro do apartamento? Essa é a melhor solução? Repense. Uma boa solução, uma solução não é extrair as cordas vocais do cachorro, Com como certeza, tem gente que pelo amor de pensa. Deus. Então, assim, cachorro late, gato mia, o papagaio fala, grita. Então, O ser humano também fala ser humano bobagem. fala bobagem, exatamente. E leva animal para onde não deve. É verdade. Um outro ser interessante é a questão dos carros, dos veículos, dentro das garagens da edificação. Eu não posso querer colocar um carro gigante numa vaga pequenininha. O condomínio não tem que aceitar, e os moradores, os vizinhos também não, que eu, moradora, que tenho um carro gigante, acomode o meu veículo naquela vaga, porque, puxa vida, eu quero ter o carro que eu quiser, mas num condomínio onde as garagens não comportam determinados veículos. Eu não posso permitir que os carros fiquem fora das demarcações da vaga, a ponto, por exemplo, do meu vizinho do lado não conseguirem abrir a porta para ele entrar ou sair do seu carro. Eu tenho uma boa colocação que eu fiz numa assembleia uma vez. Tava, mas eu posso ter o carro que eu quiser, não, mas a caminhonete não cabe, atrapalha, as pessoas não conseguem virar. Aí eu virei pro morador que tinha a caminhonete e fiz assim, por acaso você vai comprar um sofá que não cabe na sua sala? Sim. É isso. É uma colocação. Teve uma moradora, né, num condomínio que eu faço gestão, que as vagas lá não são demarcadas, não são escrituradas, e eles têm o sorteio, como comumente acontece nos condomínios, não é? Sorte daquele condomínio que não tem a questão do sorteio de vagas, e ela foi sorteada, foi contemplada com uma vaga, e ela disse assim, olha, eu tenho uma Hilux, e eu não consigo estacionar na vaga que eu fui contemplada. Você tem que resolver isso imediatamente. Eu disse a ela, olha, tente conversar com algum vizinho que queira trocar a vaga com a senhora. Agora, não compete a mim. Você tem que arrumar uma vaga que caiba meu carro. Você nunca ouviu isso? Não compete a mim fazer isso. Não compete a mim tirar ninguém da sua própria vaga que foi contemplada. Houve um sorteio. Sorteio é sorte, né? não é? E não compete a mim. Então, assim, essa questão dos carros poderiam ser muito bem resolvidas se os moradores que têm, os proprietários desses veículos, tivessem um pouco de consciência do que é morar num condomínio. E eu acho que é muita coisa de moda também, né? Tem a moda dos carros SUV, a moda dos carros pequenos, a moda do... Além disso, além das vagas, do carro caber nas vagas, tem a questão dos acidentes. Sim, velocidade. Dentro entre os carros. Você quer falar um pouco sobre isso, Carlos? Não, eu estava lembrando desse ponto, exatamente. Para quem é condômino, muitas das vezes o condômino não sabe, mas na grande maioria dos condomínios, a própria convenção já estipula que o condomínio não tem responsabilidade civil por acidentes causados por moradores dentro das suas garagens. Então, isso também precisa ficar muito claro, né, para todos, porque muitas das vezes o pessoal acha que, porque amassaram meu carro, riscaram meu carro dentro da garagem, o condomínio tem que pagar o seguro do condomínio. Não, nada disso. O condomínio pode tentar identificar o causador do acidente. Não é obrigado a identificar. Mas não é obrigado, exatamente. Agora, quem tem a responsabilidade e por isso que a gente chama de 5Cs, né? Porque esse é um ponto de atrito, né? Acho que não deve ser novidade para ninguém. Há algum tempo atrás bombou um vídeo desses nas redes sociais de um cara que tentou estacionar o carro dele e do lado o vizinho dele que tinha um carro grande e ele não conseguia estacionar. E aí ele, irritado, avançou um pouquinho, deu uma ré e arrebentou com o carro. Essa também com certeza não é a melhor solução, porque ali você vai pagar o seu prejuízo e o prejuízo do seu vizinho. E exercício arbitrário das próprias razões é crime. Uma questão dos furtos também. As convenções normalmente trazem essa questão. Os furtos ocorridos dentro das garagens não são de responsabilidade do condomínio. E existem moradores que fazem furtos dentro do próprio prédio, dos próprios vizinhos, né? É uma questão que a gente também tem que levantar. Uma outra questão que a gente nunca falou sobre isso e eu acho que é importante a gente falar, que as questões do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, o CTB, as normas do Código de Trânsito Brasileiro também valem para dentro dos condomínios, principalmente dependendo do tamanho dos condomínios. Condomínios menorzinhos, assim, acaba nem tanto tendo essa questão. Mas condomínios maiores, sim. Uma questão também é a questão de velocidade e a questão de andar na contramão. Oi?
Existem moradores que transitam na contramão nas garagens. E tem gente que ensina o filho a dirigir dentro do condomínio de Pois casa. é. Exatamente, menores de idade dirigindo carros na garagem. Isso não é permitido, é proibido. Eu agora vou fazer a chamada pra você, Rogério. É. Você quer falar de qual próximo ser? Brincando, tem cota condominial e tem criança. Qual deles você escolhe? Eu acho que a gente pode falar sobre criança, que a criança é mais ou menos na linha dos animais, Isso, né? aí você vai ser apedrejado agora. Não. Vai não querer. Explica isso pra É. você ficar Explica mais direito. entendido, pelo amor de Deus. Não é que a criança é assemelhada a um animal, não é isso. Mas tem responsáveis. A criança, ela não tem responsabilidade pelos atos dela. A responsabilidade é dos pais, que tem que zelar pela criança e acompanhá-las nas áreas comuns do condomínio. Isso, inclusive, na maioria dos condomínios, tem lá. Academia, por exemplo, é um local. Você sabe que é proibido criança estar dentro da academia com menos de 14 anos, desacompanhada? Isso não é invenção, isso é uma lei, né? Porque isso é danoso para a criança, é perigoso. Então, os pais são responsáveis pelos atos das crianças. Piscina também, Piscina tem que estar acompanhada. Então, assim, barulho de criança, nós temos uma vizinha maravilhosa, né? Que as crianças dela ficam andando de patins Jogam basquete. Jogam basquete dentro da unidade. Nossa, ela não é uma moradora, ela é uma condemônia. Então, a culpa é da criança ou é da mãe que não orienta? Com certeza, a Esse criança o está ponto. sendo criança. A criança esse está é o sendo ponto. criança. E olha, quem não gosta de criança tem que respeitar as crianças. Eu tive casos que eu já até falei, acho que aqui, morador jogando água gelada nas crianças brincando Ah, não, nas isso áreas aí não comuns. E aí, o máximo, essa foi terrível, moradores arremessando ovos nas crianças brincando no pátio. Pera um pouquinho. Tem que ter um limite. Quando eu era criança, eles arremessavam papel higiênico molhado. Ai, que horror, já pensou? Mas isso na escola, na faculdade, no prédio, nas brincadeiras. no mas, prédio. Mas, de novo, criança Dói, tem que ser gente. criança, gente. Exatamente. Criança, principalmente crianças até 10, 11 anos, elas querem brincar, elas não têm aquele senso crítico de não pode gritar, não pode falar palavrão, não pode xingar, não pode fazer um monte de coisas. Mas também não pode jogar basquete na sala. Mas, né? mas Pensou? quem tem que mas deixar... aqui é o pai e a mãe Exatamente, que os pais têm que orientar, não as controlar. crianças. O problema é que os pais perderam os freios, perderam os limites. Então hoje eles compram animais de estimação como presente. Uhum. Aí o animal de estimação fica latindo porque o filho ele brinca só naquele momento, depois o brinquedo ele cansou, ele deixa largado o cachorrinho. Deixa a criança, coitada, fica o dia inteiro fora. Exatamente. Mas é a mesma história, desculpa, Vanessa, mas é a mesma história do animal de estimação. Você tem filho, na maioria das vezes, é lógico que existem exceções, por opção, né? Você tem a opção de não ter, Sim. né? Você tem a opção de não querer ter uma criança, Sim. né? Isso é um direito da Claro. mulher, é um direito do Sim. homem, E né? o morador também tem a opção de comprar um apartamento onde não tenha muitas crianças. Hoje Sim. existem culturas, né? Olha, aqui é um condomínio com perfil, nós não temos Mas é crianças. exatamente isso que eu tava conversando com a minha mãe esses dias. Ela mora num condomínio que não tem parque, é um condomínio... Tipo, Não tem diversão pra criança. Não tem diversão pra criança. Não adianta você, com o filho, mudar pra lá e querer instalar um playground. Exato. Exatamente. Não E dá não pra adianta... você querer que o condomínio se adapte. A mesma sua coisa necessidade você individual. não querer que tenha barulho de criança num condomínio clube no domingo de manhã. Aí é entendeu? fogo no parquinho. Você entendeu? Né? Você tem que... Cada condomínio tem o seu DNA. Exatamente, Tem o seu perfil exatamente. E a gente tem que saber respeitar, principalmente aquele morador que escolheu morar lá. E né? pra morar lá tem que o quê? Pagar a cota condominial. Já Porque entra, não, então, não já é? entra no Porque assunto. não é uma faculdade. Pagar a cota condominial é uma obrigação. Então, morador, você que tem o ego grande, né? O síndrome do pequeno poder, tem que tomar cuidado, porque quando você levantar sua vozinha insignificante, falando pro síndico que eu pago o condomínio, eu quero isso, aquilo, você não faz mais do que a sua obrigação, porque junto com os outros vizinhos, vocês rateiam as despesas comuns e pagam por aquele serviço, por aquele porteiro, por aquela pessoa que vai fazer a limpeza e a nossa remuneração também. É sempre importante lembrar isso, a gente já falou em alguns programas, mas é sempre válido ressaltar que o condomínio
não é uma taxa que você paga ou qualquer... Ninguém está tendo lucro. Não é uma coisa que afere lucro. Como a gente já explicou isso em previsão orçamentária, mas você pega a previsão de despesas daquele condomínio e você rateia entre os proprietários, na maioria dos casos pela fração ideal, salvo constando diferente na convenção condominial. Então, assim, você está rateando as despesas da sua propriedade. É isso que se trata a cota condominial. E eu acho que a gente pode colocar aqui também que não adianta dizer que não aprovou fazer a reforma, já que é para emendar um no outro, na aprumada, por exemplo, porque a gente já emenda no cano. Você também é responsável. Você não estava na Assembleia, a decisão também te atinge. Então, não venha me dizer que eu não aprovei, então eu não preciso pagar. Ou Exatamente. até a situação de que, olha, eu não uso academia, por que eu tenho que pagar a assessoria esportiva? Porque você comprou um apartamento num condomínio que está descrito isso na convenção. Então, Ou que foi aprovado em Ou que foi Assembleia. aprovado em Assembleia, né? Então, voltando para a questão a gente fala calote, qual que é o Cota termo condominial, mais... calote. Cota condominial. Sobre a cota condominial, a gente já falou isso também em outros programas, mas a partir do momento que você não honra com a sua parte, você está prejudicando a todos os outros que estão pagando e que o condomínio, às vezes, não vai ter caixa para honrar com os compromissos, vai ter que pagar cotas, vai ter que pagar obrigações com juros e multa por causa do seu atraso. Então, é uma responsabilidade sua, como falou muito bem a Vanessa, você não faz mais do que obrigação em participar da sua fração naquelas despesas. Você não está fazendo favor nenhum. Não. Só um ponto. E ainda tá mostrando a ignorância dele, não é? Tá mostrando a síndrome do pequeno poder dele. A gente tem que falar de cano. Deixa Sim, o Carlos rapidinho. Com relação à cota, lembrar bastante ao condômino que acha que pagar é um favor que ele faz. Se você não pagar, como é uma exigência que está prevista na lei, se você não pagar, sabe o que vai acontecer? O condomínio vai executar a dívida e o condomínio consegue mandar fazer leilão, não o condomínio, o juiz manda fazer leilão do seu apartamento, mesmo que seja a sua única moradia, o seu único imóvel, para pagar as despesas para ver do o quão condomínio. sério é essa Para ver o quão dívida. sério. É um dos poucos itens em que a lei permite que mesmo o único imóvel Sendo da bem de família família. possa Ele ser... caia sobre a coisa, isso né? aí. A gente fala dívidas próprio terreno, É, a coisa. Vamos pro cano agora. Vamos Vai, pro cano. Priscila. Não Fala. vai dar o cano, hein? Eu quero que o Carlos repita a frase que ele falou nos programinhas aí atrás. Ah, O que a água é? é o terror de qualquer síndico. Exatamente. Então, assim, cano é o terror do síndico. Vazamento, Nossa, É o terror do infiltrações. entupimento é o terror dos síndicos. Então, cuide bem dos seus canos com manutenção Essa preventiva. cuidar dos canos foi boa, né? Não, tem que cuidar com amor dos canos. Não, as pessoas não sabem que elas têm que fazer verdade. limpeza de caixa de passagem, de prumada. Manutenção preventiva, para não ter manutenção corretiva. Quando for fazer a manutenção, também fazer um trabalho decente, né? Porque a gente, principalmente condomínio velho, em que o encanamento era de ferro, e você vai fazer a substituição, que não existe mais cano de ferro, você tem que substituir por PVC. Aquelas emendas nunca dão certo, fica um caos, você vai empurrar o problema com a barriga. É lógico que é um trabalho caro, né? Você trocar uma prumada do condomínio inteiro é bastante oneroso, mas faça um planejamento, traga para a Assembleia um plano para que isso seja trocado na totalidade, que Plano você de faça um custos, trabalho inteiro, porque não adianta, você vai trocar um pedaço, você vai fazer uma emenda precária, daqui um tempo você vai ter que trocar de novo. E se você vai fazendo em pedaços, é lógico, a despesa não vem de uma vez só, mas ela vai ficar mais cara do que você fazer um trabalho Planeje. que seja, Porque, olha, economia à base da porcaria só vai inflamar, não é? Eu falo inflamar porque onde inflama dói, não é assim? As questões dos condomínios. Por isso, troque os seus 5 Cs por nosso 1C, condomínio informal. Mas Ou pelas nossas 5 estrelas. mas a questão do cano, o problema que gera geralmente é entre unidades. Isso é importante a gente conversar.
O vazamento entre unidades não é responsabilidade do síndico. Eu tô achando que você tá meio traumatizado com essa coisa de responsabilidade de unidade, responsabilidade do porque síndico. acontece muito e as pessoas querem colocar todo o problema nas nossas costas. E de verdade, todo mundo aqui acho que está cansado de querer assumir responsabilidade que não é nossa. Aí eu ainda ouço assim no mercado condominial que fala assim, ué, mas você escolheu ser síndico é pra isso mesmo. Não, é para fazer gestão eficiente e não ser como é que é? Metralhado, jogado. O mártir do seu patrimônio e não para gerenciar os seus conflitos. Exatamente. Não para ser queimado no parquinho ou ser malhado que nem Judas. Porque tem um vazamento, o condômino entre unidades, o condômino te notifica, não tem problema. Eu acredito que todos nós aqui, vamos tentar fazer o contato entre as unidades e resolver o problema. Intermediar o problema, mas não resolver o problema, né? Ah, mas o que eu faço se o cara não quiser resolver? Aí é um problema entre você e ele. Você notifica, você... Aí vão falar assim, Rogério, como você é grosso. Incompetente. Mas até nesse ponto, eu acho que é bom a gente ressaltar também para aquele morador que, de forma geral, isso obviamente existem exceções, mas de forma geral, tubulações, canos, aquilo que corre na vertical, tá? São canos que atendem a todas as unidades, a todos os pavimentos, então é responsabilidade do condomínio fazer a manutenção e o reparo, tá no Código Civil. De forma geral, tubulações na horizontal, ou seja, elas atendem às unidades, então isso é responsabilidade do proprietário. Você que é proprietário e está provocando um vazamento no seu apartamento, no seu vizinho de baixo, você não querer assumir essa responsabilidade também tem consequência, porque se ele entrar na justiça, ele ganha e você vai pagar não apenas o reparo, como vai pagar o advogado dele e as custas processuais. Outro C, é canalice. Eu já tava pensando num aqui, eu escrevi, o outro C, na verdade não seriam 5, já seriam 7. O outro é comportamento. C. Daqui a pouco a gente vai esticar A gente vai ter que fazer outro programa, gente, porque acabou o pode. tempo. A gente aborda isso no outro programa. Está acabando o nosso tempo. A gente entende que foi uma discussão bastante interessante para vocês. Você ficou aqui até agora, dá um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, vamos difundir essa informação de qualidade. A gente agradece, a gente está em podcast agora, procure nas plataformas, a gente se vê semana que vem. Abraço! A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.